Jornal das 11 com a edição do João Gama. João, em plena guerra do Irão, um drone militar da Força Aérea Norte-Americana aterrou esta madrugada na base das Lajes. O aparelho aterrou pouco depois das 3 da manhã, na hora de Lisboa. É a segunda noite consecutiva em que a infraestrutura do arquipélago dos Açores recebe este tipo de equipamentos. Falamos de um drone militar de combate, MQ-9 Reaper, que tem cerca de 11 metros de comprimento, 20 de envergadura. Pode carregar até 8 mísseis de precisão, ou seja, é considerado o mais potente e versátil drone utilizado em combate. Desde o dia 18 de fevereiro, que o movimento de aeronaves militares norte-americanas se intensificou na base das Lajes, coincide com o início da guerra do Irão. A utilização da base militar tem sido criticada à esquerda, mas defendida pelo governo. Paulo Rangel insiste que a utilização das Lajes pelos Estados Unidos cumpre os critérios do direito internacional. E na análise, o especialista em relações internacionais, Orlando Samões, afirma que Portugal tem estado a fazer um equilíbrio difícil entre o cumprimento do direito internacional e a parceria com os Estados Unidos. E ainda assim, o convidado do Gabinete de Guerra desta manhã refere que os drones são armas e, por isso, o acordo de utilização da base das Lajes pode estar a ser violado. Esses drones já têm características que nos fazem pensar serem mais de ataque e, portanto, parecem ir um bocadinho para além daquilo que seria o acordo inicial, mas, por outro lado, também notamos que não há uma posição muito clara da União Europeia, portanto, não creio que Portugal esteja até a preterir um lado dos seus acordos, neste caso com os Estados Unidos, do que em relação à União Europeia, porque a União Europeia também continua a debater e há sensibilidades diferentes. A análise de Orlando Samões, o especialista em relações internacionais, recorda que o presidente dos Estados Unidos tem deixado fortes críticas a aliados da NATO como Espanha ou Reino Unido, mas diz que Portugal não está nessa lista negra. O presidente dos Estados Unidos ainda não falou, já destratou bastantes aliados, mas não foi o caso de Portugal. O que também significa, mais uma vez, que se calhar há algum respeito para com os aliados é algo que é estritamente necessário numa guerra, principalmente quando a guerra começa, e que estranhamente esta administração norte-americana, talvez por muita falta de tradição e de conhecimento político, neste caso da parte do próprio presidente, não tenha começado da melhor forma e agora está completamente furioso. A análise de Orlando Samões foi o convidado do Gabinete de Guerra da Rádio Observador. E olhamos agora para a reunião do Conselho de Segurança das Nações Unidas. O Irão avisa contra qualquer ação provocadora no Estreito de Hormuz. Em causa está esse projeto de resolução que já foi apresentado pelo Bahrein. De acordo com o programa oficial do Conselho de Segurança da ONU, o projeto propõe o uso de força defensiva para proteger a navegação no Estreito de Hormuz contra ataques iranianos. Ora, a Associated Press escreve ainda assim que a versão final atenua significativamente esta proposta. A votação estava marcada para hoje, mas acabou por ser adiada. Deve acontecer apenas amanhã. O ministro iraniano dos Negócios Estrangeiros, Abbas Araghchi, diz que qualquer ação provocadora por parte do Conselho de Segurança da ONU só irá complicar ainda mais a situação. E os países do Golfo pedem luz verde à ONU para desobstruir o Estreito. A posição do Conselho de Cooperação do Golfo, uma organização que inclui países como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, Qatar, Kuwait e também Oman. Praticamente desde o início da guerra no Irão, Teherão anunciou o encerramento do Estreito à maioria dos navios internacionais, fez assim subir a pique os preços da energia. Os países do Golfo pedem ao Conselho de Segurança da ONU que assuma as suas responsabilidades e tome todas as medidas necessárias para proteger estes corredores marítimos. E João, a missão Artemis 2 está oficialmente a caminho da Lua. Há quem diga que está a começar uma nova era da exploração espacial. Em apenas 6 minutos foi executada uma injeção translunar que gerou impulso suficiente para a aeronave deixar a órbita da Terra e iniciar a viagem em direção à Lua. Deve durar 3 ou 4 dias, ainda assim. 50 anos depois, a humanidade regressa ao espaço profundo. Para Pedro Mota Machado, astrofísico, é um novo início. Correu lindamente. Eu ainda estou um pouco em pulgas, porque foi realmente fantástico a maneira como vamos voltar a humanidade. Espero que, pelo menos seja esta a bandeira, a humanidade vai voltar ao espaço profundo. Mesmo o facto da missão Artemis 2 não pousar na Lua, mas há mais de 50 anos nós não tínhamos uma missão tripulada, que é o caso, que vá passar pelo espaço profundo, muito mais longe, e eu acho que é o de Albar, é o começo de uma nova era em termos da exploração espacial, sim.
Pedro Mota Machado, professor na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, foi o convidado ontem à noite do podcast Cabeça na Lua. Foi conduzido pelo Ricardo Lopes. E por cá já está na estrada a Operação Páscoa 2026. Nas últimas 24 horas, João, foram registados 236 acidentes e 4 mortes. Também a registrar 5 feridos graves, 68 ligeiros, ora de acordo com a GNR. E segundo estes dados provisórios que foram conhecidos esta manhã, dos 7.000 condutores fiscalizados, 32 foram detidos por estar a conduzir com uma taxa de álcool superior aos limites legais, enquanto 9 foram detidos por conduzir sem habilitação legal. A GNR adiantou ainda terem sido detectadas perto de 1.400 contraordenações rodoviárias, a maioria por excesso de velocidade. Durante esta Páscoa, a GNR prevê um aumento significativo do tráfego rodoviário nas estradas portuguesas e, por isso, vai realizar um conjunto de atividades de fiscalização. Cuidado na estrada e não só, as temperaturas estão a convidar a uma ida à praia e por isso a vigilância na costa começa a ser reforçada. É o projeto Sea-Watch da Polícia Marítima Nacional que quer colocar mais nadadores salvadores no terreno. A Rádio Observador ouviu o presidente da Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores, Alexandre Tadeia, que, apesar deste reforço, deixa alguns alertas para quem quiser ir a banhos. A Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores fez um alerta público para um período crítico que vamos viver nestas 2 semanas, que, segundo os dados do Observatório do Afogamento, já tem-se vindo a registrar desde, pelo menos há 4 anos atrás, onde nestas 2 semanas normalmente estamos muito acima daquilo que é a média quinzenal de afogamento, que é 5 mortes, a nossa média portuguesa, e nestas 2 semanas normalmente temos o dobro e muitas vezes até 4 ou 5 vezes mais. O responsável da Federação afirma que as praias portuguesas precisam de nadadores salvadores durante mais tempo. Durante um ano, a iniciativa da Polícia Marítima, o projeto Sea-Watch, termina quando for dia 12 de abril. E o Sporting entra hoje em campo, recebe em Alvalade os açorianos do Santa Clara. Dá o pontapé de partida da jornada 28. Rui Borges avisa, não espera facilidades mais logo em Alvalade. Continua a ser uma equipa muito bem organizada, defensivamente, uma equipa que deixa criar poucas oportunidades de golo às equipas adversárias, muito forte em contra-ataque, ataque rápido, jogadores fortes na frente de ataque, rápidos, fortes no 1 para 1 também, com boas tomadas de decisão. Por isso é uma equipa muito competitiva, muito intensa nos duelos, é das equipas com mais cartões também no campeonato, demonstra bem a intensidade que mete nos duelos e no seu jogo. A antevisão de Rui Borges, já o árbitro desta partida, deste Sporting Santa Clara em Alvalade, é André Narciso. O pontapé de saída vai ser dado quando forem 8h30 da noite. E a emissão especial de desporto arranca logo depois do Jornal das 8. E, João, Donald Trump continua a dar que falar. Agora o presidente dos Estados Unidos pede aos apoiantes que boicotem os concertos deste grande senhor. Estamos a ouvir Dancing in the Dark de Bruce Springsteen. E, João, e porquê é que o presidente Donald Trump está a pedir que os seus apoiantes boicotem os concertos de Springsteen? E a boicotar, The Boss. E a boicotar certamente também. Ora, redes sociais, João Miguel, o presidente norte-americano, foi à Truth Social para descrever Springsteen como medíocre, enfadonho, autor de concertos muito caros, com pouca qualidade. Ora, ao seu estilo, Trump escreve que a estrela norte-americana sofre há muito tempo de um síndrome de aversão a Trump horrível e incurável. São ataques do presidente norte-americano que surgem em resposta à nova digressão do cantor. Vai acontecer em Minneapolis. Bruce Springsteen não é apoiante de Donald Trump. Aliás, um crítico muito vocal já chamou ao presidente dos Estados Unidos da América de incompetente, racista e imprudente. A resposta surge agora na forma de boicote. The Boss a fechar o Jornal das 11. The Real Boss. João Gama e o Jornal das 11. Rádio Observador 98.7. Com a Apple Corte Inglês recebe descontos a duplicar. Nesta Páscoa abasteça na Repsol e use a Apple Corte Inglês. Receba até 10 cêntimos por litro e um vale de 7€. Só com a Apple Corte Inglês. Os dados da questão. O podcast que todas as semanas lhe traz um caso real de como os dados e a inteligência artificial estão a mudar a economia e o país.
em parceria com a Nova IMS. Disponível em observador.pt e nas principais plataformas de podcast.